Saudando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade de estarmos aqui nos ensinamentos mais uma vez, e quando eu disse sobre a escuridão no mundo, naquela mensagem divina, havia eu falado, e lá está escrito que retornaria e voltaria o Senhor a falar com o seu povo ainda sobre este acontecimento, amém? Então nós temos aqui o tema deste ensinamento de hoje, a vigilância com divinas revelações, falando da escuridão no mundo e pandemia. Então esse é o nosso tema para abrir a nossa visão, amém? O Senhor continuar falando conosco em prol dessa situação, o qual Deus, amém? Ele vem falando desde o ano de 2015, assim que há um surgimento de que vai haver esse acontecimento, Deus ele vem e traz um ensinamento para que a igreja do Senhor fique apercebida daquilo que Deus realmente, amém, está mostrando através dos seus profetas. Então, com esse tema, vigilância com as divinas revelações, amém? Nós vamos encontrar no embasamento bíblico Mateus 3, de 1 a 12. Nós vamos também trabalhar Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 15. Esse é o embasamento bíblico do ensinamento desta divina mensagem. E a divina mensagem está escrita assim, desta maneira: Deus fala, vigiai com as divinas revelações, pois muitos profetas não têm buscado entendimento nas visões de Deus e estão colocando datas sobre os acontecimentos que estão por vir. Não se atrapalhe ou escandalize, pois o que está por vir ainda há um tempo determinado por Deus. É em breve, como fala o servo João, mas ainda há tempo de arrependimento aos que ficarem após a pandemia, e tudo no porvir. Aguardem. Deus fala, mais obediência diante de Deus, mais vida longa e eterna, pois Deus agrada de sua criação, mas não gosta do pecado, e por esse motivo está exterminando o pecado, para ficar os escolhidos e frutos bons. Tomem posse, filhos, e vigiai. Mateus 3, do 1 ao 12. Também diz o Senhor sobre o falar do mês de maio, é verídico, é quando começará cessar a tempestade. Deus já determinou no espiritual o fim desta pandemia, mas agora é com o homem. Os profetas vão estar alertando ou até profetizando, falando do fim de tudo desta enfermidade, conforme o dia a dia do ser humano. Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 15. Então, para que você venha entender, amém? Primeiro eu vou explicar aqui para você algo sobre as divinas revelações. As divinas revelações do Senhor, amém? Elas são uma simulação. A divina revelação, ela é uma simulação daquilo que está prestes a acontecer ou daquilo que viria a acontecer, amém? Porque quando faz-se essa simulação, quando Deus ele simula ao homem através dos seus filhos, através dos seus profetas, amém? Aquela pessoa que recebe a divina revelação, ela tem, amém, ali algo a fazer. E algo fazendo que agrade ao Senhor, a minha simulação daquilo que aconteceria, Deus, amém, ele pode colocar as mãos, amém, e não venha a acontecer. Ou seja, acrescentar também dias, amém, para aquele acontecimento. Então, essas são as maravilhas do Senhor e, amém, são os mistérios de Deus. E Deus, ele diz que os seus mistérios, o homem na terra, ainda que tenha tamanha intimidade com Deus, jamais, amém, entenderá os mistérios de Deus, amém. O Senhor diz somente quando partir e partir com ele é que vai entender os mistérios de Deus. Então, ele logo passa o homem, amém, até onde ele permite. Então, o homem que busca ao Senhor, ele vai ter ali até um certo e determinado, amém, tempo e posição para que venha passar
humanidade, amém? Mas os mistérios de Deus por completo não entenderemos, amém? Porque há coisas que somente Ele sabe, somente Ele, amém, cabe a Ele fazer. É o que o Senhor diz. Então, quando o Senhor lhe traz uma simulação diante da humanidade, amém, a humanidade, claro, que fazendo o que Deus Ele pede, há uma mudança nessa situação, amém? Sendo que sobre a escuridão do mundo não há nada de mudança. Isso realmente vai acontecer, mas tem um tempo determinado para isso acontecer. Nós vamos ver que está lá no livro de Apocalipse, como eu falo na mensagem anterior. Amém? Lá eu leio, amém? E você vai ver sobre essa escuridão que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 8 e o versículo 12. Amém? Lá está escrito sobre isso que vai acontecer. Então, há um tempo para que isso aconteça. E vamos ler a passagem bíblica aqui para que nós venhamos entender mais ainda. O livro de Mateus, no capítulo 3, diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veja bem que aqui, nesse momento agora, amém? João, ele está falando que o reino dos céus está próximo, para que o povo venha se arrepender, endireitar as suas veredas, seus caminhos, ou seja, se colocar na posição diante do Senhor, porque viria, amém? Jesus se apresentar já diante do povo. Então ele diz que o reino dos céus estava próximo, estava se referindo à primeira vinda de Jesus Cristo, amém? Na face da terra. E sendo que ele diz, esse é o referido por intermédio do profeta Isaías, amém? Que já tinha falado, amém? Aquele profeta já tinha anunciado, amém? A vinda do Messias. Então veja que tudo há um tempo. O Senhor ele vai falando e ele não determina assim o dia, mas ele diz que vai, amém, acontecer. Olhe bem aqui como diz aqui quando o Senhor vai falar no livro de Daniel, no capítulo 12, vai falar do tempo do fim. Amém? Porém, Daniel encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quando é que o Senhor ele dá em visão para Daniel escrever isso daqui? É quando ele veio falar do tempo do fim, dizendo que nesse tempo, né, se levantaria Miguel, amém, o grande príncipe e o defensor dos filhos do povo, amém? E haverá nesse tempo angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém? Então veja que Daniel ele não estava falando só essa visão aqui ao povo de Israel da época, mas falando do fim. Amém? E no versículo 7 ele vai dizer assim: ouve o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas cumprirão. Veja bem que aqui o Senhor está trazendo uma visão a Daniel desses acontecimentos. Mas o Senhor ele não define dia 25, dia 30, não. O Senhor não define por data e hora específica. O Senhor só faz dizer que, amém, há um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quer dizer, Deus quando ele fala nesse significado. Por quê? Porque os seus mistérios só ele sabe. E se o homem obedecer a Deus, quando Deus ele anuncia a sua palavra, Deus ele coloca as mãos e ele acrescenta. Amém? É assim que está dizendo o Senhor quando ele fala sobre o servo Daniel. Amém? Olha, Deus fala, vigiai com as divinas revelações, pois muitos profetas não têm buscado entendimento nas visões de Deus e estão colocando data sobre os acontecimentos que estão por vir. Amém? O Senhor aqui ele está dizendo que os profetas estão completamente errados? Não, mas ele está dizendo que está faltando buscar o entendimento. Amém? Porque Deus não tem mostrado, definido o dia que isto vai acontecer.
Entendeu? E ele diz, não se atrapalhe ou escandalize, pois o que está por vir ainda há um tempo determinado por Deus. É em breve. Então, o em breve do Senhor, amém, é dessa forma. O Senhor diz para com a sua igreja que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Amém? Quer dizer, só Deus sabe os seus mistérios, amém? Como acontecerá e quando, amém? Ele é que determina, mas o homem não pode, nós não podemos, então temos que buscar entendimento com o Senhor para que nós não venhamos, ele diz, escandalizar, amém? É diante da sua palavra, é em breve, como fala o servo João, mas ainda há tempo de arrependimento aos que ficarem após a pandemia. É tudo no porvir, aguardem. Então olha o que o Senhor está dizendo. Amém, irmãos? O Senhor disse que voltaria a falar. Amém? Então Deus ele está nos alertando neste ensinamento, amém? Que ele não determina o dia e nem a hora. Amém? Porque ainda há tempo para arrependimento. Quando o Senhor lhe traz a simulação, que eu disse no início, que é a divina revelação, aí o homem vai ver aquilo ali. Amém? O homem vai poder contemplar o que Deus está anunciando. E se o homem, no seu coração, ele se arrepende, há arrependimento, é claro que Deus, ele agrada. E Deus, amém, ele acrescenta a nós, amém, tempo de vida. Deus fala, mais obediência diante de Deus, mais vida longa e vida eterna. Amém, irmãos? Ele está dizendo que mais obediência, mais vida longa e mais vida eterna. Amém? Que Deus vai acrescentar para a humanidade. Deus vai acrescentar, amém, para os seus escolhidos. Deus vai acrescentar para os seus filhos. Amém? Sempre será assim, até o tempo que Deus vai determinar, amém, que tudo aconteça e que seja o fim. Então, essa escuridão, amém, que está se dizendo que, amém, acontecerá já e tem dia marcado. Não, irmãos, não é assim não. Somente o Senhor sabe. Por isso que ele disse que a ciência não vai poder dizer, amém? O homem não vai poder dizer, somente Deus, amém? E Deus, ele vai, amém, fazer com que se cumpra no tempo dele, não é no tempo do homem. Então, eu não posso colocar uma data para você, amém, dizer que vai acontecer, não. Quando o Senhor anuncia, é em breve, é que está próximo. Igualmente, quando ele estava falando, né, da primeira vinda de Jesus, que estava próximo. E veja que o profeta Isaías já havia falado desde então, amém? Desse acontecimento. E só veio Jesus no tempo certo, amém, de Deus. Então as coisas de Deus, elas acontecem assim, são mistérios de Deus. Amém? Então o que nós temos que fazer? É nos arrepender diante do Senhor daquilo que ainda falta arrependimento. Amém? Aquele que ainda não aceitou, aceitar o Senhor. É isso que nós temos que fazer, é isso que a humanidade tem que fazer. É isso que Deus quer. Amém? E veja bem que Isaías 38 vai falar, olha, o Senhor diz assim, né, sobre essa parte aqui, que mais obediência é mais vida longa. Você vai ver lá que Ezequias, amém, ele é pego ali de uma forma ali maravilhosa, mais uma palavra que entristecera ele se ele não tivesse o entendimento de Deus, amém? Se ele também não vivesse segundo a vontade do Senhor, porque o profeta Isaías, amém, o capítulo 38 de Isaías vai estar dizendo que o profeta Isaías, ele é, amém, enviado por Deus até Ezequias e dizer para ele, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Amém? Aquele que era instrutor de Ezequias, e Ezequias ele confiava por ser o profeta de Deus, agora vai se comparecer diante dele para dizer para ele que coloque a casa em ordem porque ele vai morrer e não vai viver. Amém? Então, quer dizer, ele já sabe que é a palavra de Deus verdadeira chegando diante dele. Mas o que acontece? A palavra diz que ele vira a parede, amém? E ora ao Senhor. E vai dizer, né? Senhor, lembra-te, né? Tenho andado diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. E o Senhor vai acrescentar para Ezequias, ali naquele mesmo momento, antes que Isaías saia dali, amém, daquele local, Deus fala com ele, olha, retorna a ele e diz a ele, amém, diz a Ezequias que eu acrescentarei a ele, amém, 15 anos mais de vida, amém. Então veja bem, irmãos, quando o Senhor ele anuncia para nós, ele vai ver a nossa reação, amém. Então, a divina revelação nós temos que ter muito cuidado, que ela é desta maneira, amém, ela é desta forma, é uma simulação, amém. E quando é uma divina revelação que é individual, amém, muitas das vezes a pessoa não entende, amém, às vezes um profeta vai, amém, traz uma divina revelação para a igreja, para um irmão, para uma irmã, para uma pessoa, amém, para um determinado membro, e diz, olha, Deus, amém, manda te dizer, amém, que Deus ele tem te visto, amém, pela madrugada em oração, e Deus tem agradado, e Deus, amém, está fazendo se cumprir na tua vida, amém, por este motivo,
Aí aquela pessoa muitas das vezes é uma pessoa que, isso aqui é um exemplo, ela não tem orado pela madrugada, amém? Ela não tem orado e ela vai dizer, mas, entende? Ali se ela não tiver o entendimento, mas eu nem oro porque Deus está falando assim para mim. Mas se entender a divina revelação, a simulação do que o Senhor está dizendo, o Senhor está dizendo, filho, amém? As tuas bênçãos estão nas tuas mãos, amém? Eu quero você orando pela madrugada. É isso que vai dizer. O Senhor, no meio da igreja, ele não vai envergonhar a pessoa, mas ele vai dizer desta maneira. Aí a pessoa, amém, no caso fosse eu e eu não orasse, eu ia dizer, poxa, mas eu não tenho orado pela madrugada. Não, mas Deus está dizendo para mim orar, é isso que Deus está falando. Então veja bem, irmão, nós temos que ter entendimento para nós não passarmos despercebido. Amém? Então, o Senhor também, isso aí é sobre a escuridão. Amém? Não tem, é Deus que sabe o tempo. Você ainda vai ter tempo para arrependimento. Amém? Nós temos só que confiar no Senhor e caminhar fazendo a vontade de Deus. Amém? Não adianta ficarmos com medo e ficarmos ali desesperados, a humanidade ficar desesperada. Não, filho. Amém? Busque em Deus. Busque na palavra de Deus. Amém? Que você encontre a resposta. Amém? Sobre o falar do mês de maio, é verídico. Amém? É quando começará a cessar a tempestade. Deus já determinou no espiritual o fim dessa pandemia. Mas agora é com o homem. Os profetas vão estar alertando ou até profetizando, falando do fim de tudo desta enfermidade, conforme o dia a dia do homem. Veja bem o que o Senhor está aqui dizendo para nós, amém? Ele já determinou o fim dessa pandemia no espiritual, mas ele está dizendo, amém? O fim, ele está dizendo agora é com o homem, né? Então, quer dizer, acabamos de verificar o que é uma simulação. Só que aqui o Senhor está determinando que ele já falou, amém? No espiritual ele já determinou. Mas agora ele vai ver o que o homem vai estar fazendo, amém? O que o homem vai estar, amém, ali diante de Deus. Então, no mês de maio, esse aqui, amém, o Senhor está falando, amém? Ele não está dizendo o dia, mas ele está dizendo que ele já determinou no espiritual. É quando vai cessar. E a igreja está pelejando para isso. Os filhos, amém, na face da terra, os servos de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, amém, estão lutando, estão pelejando. A igreja do Senhor, amém, ela não está fechada. A igreja do Senhor, ela continua em oração, amém. Os filhos, amém, ou o ser humano, que é a igreja do Senhor, continua na peleja, continua na batalha. E o Senhor vai chegar o momento, amém, ele disse, ele já determinou. Agora está determinado por Deus. Mês de maio, né, para que venha cessar. Amém? E a igreja continua na peleja. O Senhor continua nos ordenando a cada dia o que fazer para que venha ajudar a humanidade. Amém? E assim o Senhor ele vai contemplar. E ele está dizendo que os profetas vão até profetizar, amém, o fim disso aí tudo, dessa enfermidade, e também falar segundo conforme o dia a dia do ser humano. Deus ele não deixa o povo enganado. Ele está dizendo que tudo depende, amém, da nossa obediência. Sempre vai depender da nossa obediência. Amém? É por isso que Deus ele diz que ele agrada da sua criação. Deus ele fala aqui na primeira mensagem, amém, que ele agrada da sua criação. Amém? Deus fala, mais obediência diante de Deus, mais vida longa e vida eterna. Pois Deus agrada da sua criação, mas não gosta do pecado. Amém? Quer dizer, nós vejamos na palavra de Deus que Deus ele abomina o pecado, ele não aceita, porque é o que tira, amém, os seus filhos da sua presença, mas não gosta do pecado. E por esse motivo, Deus está exterminando com o pecado. Amém? Porque diante de tudo isso aí, Deus ele extermina com o pecado, porque o homem vai voltar o coração para o Senhor. Amém? Os seus escolhidos vão voltar o coração para o Senhor. Aí ele extermina aquilo que estava ali causando uma situação desagradável. Amém? Então, esteja vigilância. O livro de Eclesiastes, o capítulo 3, vai falar do tempo, que há tempo para todos os propósitos, amém? Debaixo dos céus, amém? O Senhor diz que tudo há o seu tempo. Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar, de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo
de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Então, o que o Senhor diz sobre esta palavra? O Senhor ele nos orienta que quando fala sobre o tempo, ele diz que há tempo determinado, né, para todos os propósitos. E há tempo para que tudo que iniciou esteja fim. Amém? E o Senhor está falando sobre o fim desta pandemia, então quer dizer, e o Senhor fala que depois de todos os tempos, amém, há o tempo de paz. Amém? Dá o tempo de paz. Então, tempo determinado para tudo aquilo que se iniciou ter fim. E tempo para que tudo também que tem para iniciar, também venha se iniciar. Certo que o Senhor ele fala aqui no espiritual. Isso aqui nós não levamos logo para a matéria, isso aqui é no espiritual, amém? Todos esses tempos a pessoa pode passar na sua vida, amém? Na sua caminhada. Todos esses tempos podem se apresentar diante da pessoa, como o tempo de chorar, de sorrir, de plantar, tudo no espiritual, tudo no seu ministério, amém? Tudo na sua vida e tudo também naquilo que Deus ele anuncia para a sua igreja. Então nós temos só que buscar o entendimento dentro da palavra de Deus, amém? Então você tem que há tempo para que tudo venha terminar, amém? Então, irmãos, esta mensagem que eu quero trazer a você, amém? Deixar a você, estou deixando a você, amém? Para que venha alertar você, porque muito o Senhor contemplou, amém? Corações de pessoas ali entristecidas, pessoas angustiadas e pessoas ali sem saber o que fazer, pessoas até mesmo desesperadas por tudo que está sendo anunciado na face da terra no meio das redes sociais, amém? Então, quando o Senhor anuncia sobre esse acontecimento, mas Deus ele traz os ensinamentos. Veja que quando Deus ele traz os ensinamentos, ele dá uma resposta, ele não só fala. Ainda que muitas das vezes pareça pesado, amém? Muitas das vezes vem falar algo ali que desagrada alguns corações, amém? E muitos levem como que seja maldição sendo falada, mas não, irmãos. Já disse, amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Deus tem que anunciar para nós, e quando ele anuncia, é que nem ele está falando, que nem o servo João fala. Ainda há tempo de arrependimento. Amém? O Senhor está anunciando, não é para ter desespero não, mas é para se render aos pés do Senhor, é para confessar o nome do Senhor, é para viver, amém, em santidade, amém? Aquele que santifica, santifique-se mais, amém? E o Senhor diz aquele que, amém, seja sujo, suje-se mais, o que é que ele está dizendo, amém? Ou você vai ficar da forma que está, você vai querer ficar por você mesmo assim, ou você vai ter que se santificar. E quem está se santificando, santifique-se mais. Então ele está dizendo, ó, sai daí, isso aí não tem resposta, amém? Quem tiver em uma condição dessa, amém? Não fique não despercebido lá não. Entrega o seu coração ao Senhor, faz a vontade de Deus, amém? Abre o coração para Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus, amém, mudar a sua história, amém? Ainda há tempo, irmão, ainda, não é agora não. Amém? Ainda vai ter um tempo, esse tempo é determinado por Deus, somente Ele sabe, amém? Mas assim como Ele fala do Apocalipse, que significa o fim, isto vai acontecer, mas nós temos que a cada dia estar na posição com o Senhor, Ele nos dá longa vida, amém? Então não fique não assim, apenas creia no poder de Deus, agora faça a vontade de Deus, amém? Então já agradeço mais essa oportunidade a todos que têm acompanhado o trabalho da Igreja Pentecostal Jesus Cristo e a Vida, amém? Assim que tivermos a oportunidade, nós vamos estar sempre trazendo os ensinamentos, porque nós temos muitos ensinamentos, amém, para trazer à humanidade. E fique na paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe a cada um de você, vós e vossa família, amém? Receba a bênção do Senhor em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré.